Hoje o Davi, ele não vai aparecer aqui, tá? Porque o Davi hoje tá extremamente irritado. Ele tá extremamente irritante. Ele tá de boas lá com a minha filha, dei a medicaçãozinha dele, dei banho, jantou bonitinho e ele tá lá porque, ai, hoje o Davi causou demais na minha vida, então ele vai dormir mais cedo. Na verdade, ele já está com sono, que ele não dormiu à tarde, né? Mas ele tá ligadão, então ele tá bem bravo comigo por conta do celular, que eu ainda tô mantendo ali firmona de não dar o celular pra ele, e ele tá muito bravo comigo. Então, ele vai ter que aguentar mais um pouco e eu também, né, gente? Mas assim, a pessoa não é de ferro também pra aguentar tudo o tempo todo e ficar lá com a criança o tempo todo ali, né? Então, quando eu me irrito, quando eu tô já estressada, assim, né, das 5 da manhã até agora, tudo bem que ele ficou na escola, mas pra ir pra escola já foi um parto, ele já querendo celular, ele já acorda querendo procurar o celular porque não mexeu no dia anterior. E aí ele já começa o dia estressadíssimo, mas me garantiram que de 2 semanas pra 3 que melhora. Então, torçam por mim e por ele, né? Porque eu sei que ele tá sofrendo bastante, para que isso dê certo e eu preciso fazer isso por ele, porque ele tá perdendo muita neuroplasticidade com a tal da galinha pintadinha, com o pocoyo, e isso não tá trazendo nenhum benefício para ele, é bem maléfico, né? Por sinal. Então, o que é que eu tô deixando? Eu ainda coloco o TV para ele. Mas, gente, ele tava tão acostumado com a tela de jogar pra lá, jogar pra cá, que ele não tem paciência de ficar vendo a TV. Ele não tem paciência para nada. Então, assim, quanto mais celular você dá, mais agilidade a criança quer que você faça as coisas. Então, assim, ele quer alguma coisa. A criança autista, ela já tem mesmo essa emergência de querer as coisas com um tempo recorde, né? Tipo assim, ela não entende que existe um preparo, né? Que você tem que comprar as coisas, depois você chega, depois você lava, depois você corta as coisas, depois você tempera as coisas. No caso de comida, né? Eles não querem esperar, né? Então é a criança assim que não pode, você não pode deixar com muita fome. Tem gente que fala assim: não come nada, deixa com fome, que come. Não come, a criança não vai comer aquilo que ela não quer de jeito nenhum. Eu não sei qual é o motivo que leva uma criança a pegar uma seletividade alimentar e levar tão a sério assim, sabe? Eu queria fazer isso com regime, mas não consigo, gente. Eu paro aqui, vou fazer dieta hoje, não, a partir de hoje eu não como tal coisa. 10 minutos depois eu tô lá comendo, que é a coisa que eu gosto. Então, eu fico fazendo isso, toda vez eu mesmo boicoto minhas dietas, não tem conversa. E o Davi não, o Davi leva firme ali, ó, a dietinha dele. Tem que ter a coisinha que ele gosta. Agora ele só come macarrão, maçã e pera. Aí vou eu lá, faço um monte de coisinha diferente pra ver se ele come, né? Misturando ali uma coisa com outra. Ele não come. Se você colocar o macarrão pra ele, você colocar batata no meio, assim, sabe? Pra dar uma misturada pra... Não come. Ele simplesmente cospe. E aí você começa o quê? Você começa a ficar irritada, que você vai dando a comida, que você vai cuspindo, a coisa suja a cozinha toda. Então, o que é que você faz? Dá só que a criança come e ainda agradece a Deus que ela tá comendo, né? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o sofrimento da família que tem a criança autista, o cansaço dessa família, como que essa família lida com essa situação. Eu vou falar de mim, mas eu conheço outras famílias de perto, assim, que passam por situações bem semelhantes, né? Algumas têm um pouquinho de diferença, que tem ali o suporte da mãe, que tá perto, né? Tem um irmão, uma prima, mas tem famílias iguais à minha que não tem gente por perto. Então a gente não tem mesmo, é nós mesmos nos virando no 30, né? Nos 30. Então eu, meu marido e a minha filha adolescente somos as pessoas da casa para cuidar do Davi. Em volta temos a escola e a clínica. Não temos mais pessoas. Tipo, eu não tenho a minha mãe para pegar de vez em quando, não tenho meu pai para vir aqui levar lá embaixo para passear. Eu não tenho irmã aqui, não tenho ninguém, assim, né, de parente. Meus parentinhos que eu tenho aqui são primos que moram cada um bem longe, cada um com seus montes de coisas também, seus afazeres, que não tem como se deslocar para vir dar um help para mim, com exceção de uma prima que mesmo ela com dois filhos lá, né, a Binha, Binha, um beijo gigante para você, tá bom? E para as crianças, sempre que eu necessito, assim, que eu tô muito desesperada mesmo, eu peço um socorro para ela e, gente, é sério, ela não precisa fazer nada, só em ela chegar. Eu já me sinto feliz, eu já me sinto assim, amada, cuidada, sabe? Ela não precisa fazer nada comigo, ela não precisa fazer nada com o Davi. Eu não coloco demandas do Davi pra ela, sabe? Ai, Binha, ai, você dá banho nele que eu vou dormir, ai, você faz tal coisa que eu preciso. Não, não é assim. Ai, você leva ele na natação, que hoje eu tenho que fazer tal coisa. Não é isso. É,
o nosso cansaço é muito mental também, sabe? Tipo assim, tem o físico, porque eles pedem muito colo e a gente puxa eles muito pra não pegar isso, pra não quebrar aquilo, pra não se machucar com isso, pra, né, pra dar conta de pôr uniforme. Tudo é correndo, gente, pelo meio da casa, é se embrulhando, é se trancando nos lugares e a gente, ó, na correria. Aí tem dias que chega cedo demais na escola, que a criança acordou de madrugada, você fala, "Ai", aí a criança não fica dentro de casa porque tá agoniada pra sair, quer ir pra escola e puxa a mochila e cedo demais e não dá pra ir, olha, só Deus na causa. Então, as crianças autistas, elas cansam demais a gente. Então, quando chega alguém assim, que só chega, fala, ai, você consegue fazer tal coisa? E a pessoa vai, eu me sinto tão importante, porque eu sei que a pessoa tem horrores de coisa pra fazer. Eu sei disso, né? E eu fico assim, tipo, eu só peço mesmo quando eu tô com o coração assim a 1 milhão por hora. E o engraçado é que eu tô com ele, eu falo um monte de besteira. Eu não falo nada, se aproveite, gente. Não sei como ela ainda vai. Quando eu chamo, ela vai, eu não sei como, porque eu só falo besteira. Eu falo, meu Deus do céu. Eu acho que eu levo tantas coisas a sério, né? Falando para as pessoas assim, que quando tem alguém assim de confiança, que tá ali comigo, que não tá me cobrando nada, que não tá me julgando com nada, eu acabo falando assim, né? Aleatoriamente as coisas. De vez em quando eu vejo ela fazer assim uma carinha, eu falo, ai, esquece e tal, mas ela tá ali maravilhosa, amo de paixão, né? Um beijo muito grande para você, Binha, sua linda. Eu tô falando do cansaço hoje porque tem uma vizinha aqui na frente. Gente, a menina é uma graça. Eu entendo que ela não tem a criança, que ela não tem convivência com a criança. E hoje, a gente conversando no elevador, ela me perguntou como que eu aguentava tantos gritos do Davi, que eu comentei aqui com vocês que ele tá na ecolalia. Só que assim, ele, além da ecolalia que ele tá começando agora, ele não tem o controle vocal de tom. Então ele grita muito, ele projeta tudo que ele tem no pulmão para fora. E é assim mesmo que acontece. E aí, galera, há um tempo atrás, o Davi estava simplesmente no ventre da mamãezinha dele. E a gente estava em Caraguá, na casa da minha sogra, e lá também tem uma família que tem uma pessoa autista que já é adulto, né? Então, assim, é um adulto em nível 3 de suporte, que é não verbal também, tem todas aquelas dificuldades. E eu, na minha ignorância e na minha, nossa, não é problema meu, porque eu não tenho criança autista, eu nem não quero saber. O menino, o rapazinho, um beijo pra vocês, tá, gente? Ele gosta muito de música, de caixa de som, então ele coleciona caixa de som e ele gosta daquelas fitinhas cassete, né? Então os pais mantêm esse aparelho lá porque é um hiperfoco do filho deles. E o menino vai lá e troca a música toda hora. E tem horas que ele aumenta bem o volume das caixas de som. E como é muito colado a casa e ainda os muros são baixinhos, passa todo o volume para a casa da minha sogra. Gente, a minha sogra nunca se incomodou. Nunca, mas eu me incomodava. Eu falava, gente, mas não é possível que a pessoa não tem um funiquito que não para quieto. Por que que ele não usa uma música só? E ele mistura várias músicas bem antigas, ele gosta, sabe? Então, assim, eu já falava assim, gente, mas como é que a família aguenta essa criatura? Minha sogra Alessandra. Gente, a minha sogra é simplesmente uma pessoa uma das pessoas mais abençoadas que eu conheço. Eu amo demais. Ela tem um coração assim gigante, ela consegue ver o lado da outra pessoa, mesmo se a outra pessoa contar nada pra ela, sabe? Só em ela ver assim a situação, ela já tem aquela coisa assim, sabe, de humano mesmo, de nossa, né? E agora, como é que faz? E eu não, né? Eu toda lá petulante, nossa, que moleque chato, fica colocando um sonzão desse, gente. Depois eu conheci a família, o Davi, bebezinho, quando o Davi nasceu, eu comecei a frequentar lá mais vezes e tal, conheci a família, conheci o rapaz. Gente, é muito amor naquela família, mas é muito amor e é muito desgaste, sabe? É muito desgaste. Então é assim, eu não cheguei para ela para perguntar como que ela aguentava o filho dela, porque eu não tive coragem, na verdade, né? Na época eu não tinha criança autista, o Davi, a mãe dele estava gestante, eu não sabia que essa criança ia ser autista, eu não sabia que eu ia criar essa criança, que eu que ia ficar aos cuidados dela, né? Então eu tinha também isso de, nossa, como que aguenta, né? Então, assim, precisam saber que as famílias, não é que elas aguentam,
elas aprendem a ver aquilo como uma coisa que a criança ou o adulto não faz de propósito. Não é proposital, é algo que eles não controlam. Então, seria de muita covardia se a pessoa, o cuidador, fizesse algo para impedir aquilo, né? E assim, como é uma coisa muito, 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 muito da criança, da pessoa autista, e ele ainda é muito pequeno, não tem ainda, não entende ainda regras sociais, de nossa, silêncio e tal, e tal, e tal. Ai, vai incomodar o vizinho, ai, não faz isso. O Davi, ele é muito tranquilo, ele é muito pequenininho, é muito tranquilo. O Davi não joga brinquedos no chão, que ele não brinca com nada. O Davi não sai batendo nas coisas, o Davi, mas ele tá com a ecolalia e isso é um processo. Que eu falei pra ela, imagina eu que fico, eu agacho pra trocar a roupa dele, eu estou com ele todo o tempo, ele grita no meu ouvido. Eu falo de Davi, você já consegue controlar isso, né, Davi? Em nome de Jesus, filho. Porque, gente, é muito alto e a vozinha dele é bem projetada. Tem horas que ele abre a janela lá do quarto dele, ele dá um grito, que os porteiros lá na portaria e olha que é longe, e fala assim: ah, tava ouvindo o Davizinho tá falando bastante, né? Então, mas é uma coisa que, infelizmente, as famílias não têm como cortar isso, como falar para a criança, que a gente conversa muito com eles, mas eles não compreendem ainda. E o Davi, ele está simplesmente maravilhado, porque ele sabe que ele tem voz, que sai voz, né, da boca dele. Então ele grita e às vezes ele coloca a mãozinha assim para sentir a vibração, ele coloca a mãozinha no ouvido para sentir, né, para ouvir a vozinha dele em vários tons, ele vai tirando, vai colocando. Então eu acredito que daqui a pouco ele vai diminuir, né? Eu já falo mais baixinho com ele, eu cochicho no ouvido dele, para ele entendendo que existem locais em que você precisa projetar sua voz quando o outro está longe, e a maioria das situações que não precisa, que você pode falar em tom normal, às vezes até um pouquinho mais baixo, para que não cause nenhum tumulto ou que você não se exponha, né? Porque é muito perigoso. Então, a mocinha aqui da frente, ela, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer. Eu sei que hoje em dia muita gente ainda trabalha em home office, né? E eu fico com a minha criança em casa, se bem que o Davi fica pouco em casa, mas quando ele fica, ele acelera nas ecolalias e geralmente à noite, né? Ele fica bastante, fazendo assim umas 6, 7 horas. Ele tem bastante ecolalia. Quando eu vou pra piscina também ele tem bastante ecolalia. E aí, na piscina tem as crianças, né, da idade dele e tal. Os pais ficam assim e tal, mas todos os pais já me conhecem. Gente, é por isso que eu falo. Você tem a criança autista, você tem que falar que a sua criança é autista, que aquele comportamento que ela tá tendo é algo que não é do controle dela, ela não tá fazendo para provocar aquela pessoa que tá ali. Porque tem criança que é muito sapeca, faz para provocar, né? Chuta a pessoa, faz gracinha com a pessoa, fala coisa assim para deixar a pessoa irritada, mas as crianças autistas não fazem isso, elas simplesmente vivem, sabe? São bebês ainda. E eu fico assim, um pouco preocupada porque o rapaz lá da praia, hoje ele deve ter uns 28 anos por aí, que ele é um pouquinho mais velho do que a mãe do Davi, e ele ainda faz ecolalia, né? Então ela me perguntou, mas isso para? Eu falei, não sei, porque o autismo também é novo pra gente, né? Eu espero que diminua, eu espero que ele fale, que ele entenda, né? As, re- a, que ele entenda as regras sociais, não só do falar, mas de todas as outras as milhares de regras sociais que a gente tem. Eu sei que vai ser muito pra ele, né? Muito pra gente também. Quantas vezes a gente não faz um monte de coisa aí que depois a gente fala, vixe, gente, nossa, ai, paguei mal mico, ai, vi não sei o quê. É assim mesmo, o ser humano é assim. Agora, com a criança autista, que tem um suporte tão grande, assim como o Davi, realmente eu não sei o que o futuro vai, né, trazer pra gente, o que o futuro tá preparando pra gente na vidinha dele maiorzinho. Mas hoje, atualmente, ele está bem ecolálico, ele grita bastante mesmo, tá? Mas não tem o que fazer, tá? Então, aqui em casa, agora com esse negócio de fone de ouvido pra lá, fone de ouvido pra cá, meu marido trabalha com fone, minha filha usa fone, eu quando eu quero ouvir alguma coisa assim, eu também coloco fone, então a gente não faz barulho na casa. Então, o único barulhento da casa é o Davi. Então, todo mundo põe muito foco nele, porque ele é quem mais
expande na casa, né? Aqui dentro ele é a alegria da casa, ele é quem mais dá risada na casa, ele é quem mais brinca com a gente na casa, ele é quem mais acorda a gente, ele é quem mais faz tudo. O Davi é simplesmente uma bombinha de energia. Ele não para, ele não dá tempo de você se lastimar com nada, ele não dá tempo para você ficar triste, não dá tempo para nada. Você tem que estar lá, ó, a milhão com ele. Mas hoje ele já me beliscou bastante por causa do celular. Tô com os braços bem ardidos, né? Que ele fica beliscando. Tá me dando cabeçada também, porque ele fica pedindo o celular no iPad, eu não dou, vem atrás de mim, me aponta onde que eu coloquei o celular da última vez. Então, assim, ele tá muito desesperado pelo celular, mas isso faz parte, né? É, todo mundo que tem um período muito grande, assim, usando alguma coisa, fica nisso, então ele vai precisar passar por essa etapa e eu não vou ficar facilitando muito. Ah, dá só um pouquinho, não, porque aí esse pouquinho nunca é o suficiente, né? É igual gente que bebe, uma nunca é o suficiente. É alcoólatra, então, doente mesmo, né? Tem que tratar porque a pessoa não vai controlar por si só, é muito raro, né? Então, tem que ter um controle de outro para poder ajudar você quando você precisa de um suporte assim. Isso acontece com várias coisas, né? Com uma pessoa depressiva, outra tem que ajudar. Uma pessoa que está muito descontrolada na alimentação, outra pessoa tem que ajudar. E todos eles brigam, porque tá tudo bem para eles, né? Tá tudo bem você comer não sei quantas pizzas por dia, tá tudo bem você beber suas cachaças lá, cair lá pelo meio da rua. Ah, a culpa é a vida é minha, deixa eu fazer o que eu quero. Mas o outro precisa entender que aquilo já passou do limite do natural e intervir. Então é o que a gente faz com o Davi, a gente está intervindo agora com esse negócio de celular enquanto ele é pequeno, né? E vocês já viram por aí, né? Passar no jornal. A criança de 13 anos quebra a casa toda porque a mãe não deixou usar o celular. Imagina isso. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quebra mesmo, porque o Davi é desse tamanho. Gente, o Davi não pesa nem 20 quilos, tá? O Davi pesa 18 quilos. E o moleque tem uma força que eu não sei de onde sai, tá? Porque o menino é assim, ó. Ele é o Davi é simplesmente um negocinho, assim, miudinho, sabe? É alto, mas é bem magrinho, fofinho. Vocês veem ele aqui sempre, né? Tá aí nos vídeos também. Ele é bem levinho, mas ele é bem forte. Então, ele dá uma cabeçada em alguém, dói pra caramba. E quando ele belisca também. Eu nem sabia que ele tinha tanta força nos dedos, tá? Aí agora, pra vocês verem como as coisas são. Eu falei com as meninas das terapias que o Davi não tinha força nos dedos para pegar as coisas, para segurar as coisas, só o celular que ele segurava, tudo o resto ele soltava. Então elas começaram o quê? Fazer treinamento com ventosa. Então elas colam as coisas de ventosa e ele vai escalando e vai puxando as ventosas. Então isso danadinho agora tá com a força nos dedos, que nossa, eu não sei, mas eu acho que já amanhã já vou ficar toda amarela. Sabe aquelas marquinhas amarelas? Então, gente, não foi meu marido, tá? É o Davi mesmo que tá me beliscando, que ele tá me punindo, porque ele acha que eu tô punindo ele, tirando o celular dele. E ele ainda não tem o discernimento de entender que é um processo, né? Que vai dar certo, que depois ele vai agradecer, porque ele vai aprender bastante coisa. A gente vai viajar com ele, vai ficar em paz, indo para os lugares sem ele querer, não quer acessar os brinquedos, quer ficar no celular. E isso é bem chato. A gente vai comer alguma coisa, é cada um no celular. E agora, aqui em casa, até tirando do Davi, como a gente precisa também não deixar que ele fique vendo a gente todo o tempo no celular, porque isso é torturar a criança, então eu escondo o meu, a Mariana esconde o dela e o Marcelinho esconde o dele. Antigamente a gente sentava na mesa. Antigamente não, né? Tem uma semana só. A gente sentava na mesa, a gente vai ver as notícias, a gente vê foto do dia, sabe? Que a Google fica mandando as lembranças. A gente gosta muito de fazer isso. Então é um momento bem gostoso, assim, de família, que a gente olha isso aqui, lembra disso, lembra daquilo. Então, assim, a gente pega esses momentos de refeição para fazer isso, para conversar bastante, para ver as fotos, para ver as notícias, para discutir ali algum assunto. Nós três fazemos isso sempre. E agora a gente tá fazendo mais. O Davi vai pra escola, fica eu e meu marido, a gente toma café, a gente vê as notícias, tudo sem ele perto, né? Porque o moleque tá um giraia. Então ele tá muito bravo, ele tá gritando mais, ele tá fazendo um monte de coisa, e as pessoas de fora realmente elas não entendem, porque elas não têm a criança, elas não vivenciam com a criança. E assim, tá tendo bastante criança autista. Então não adianta mais as pessoas desejarem que a gente se mude, porque vai vir outra família também, né? Então, assim, eu espero mesmo que as pessoas compreendam essa fase do Davi e que ele aprenda, né, a controlar o tom de voz dele, que ele aprenda a entender as regras básicas, pelo menos as mais próximas, né?
de respeito ao outro, que quando a sua vez termina quando a do outro começa, essas coisas assim que a gente aqui em casa preza muito, né? Olha, é a vez do amigo, olha, você vai depois dele. Então, assim, a gente sempre teve isso, né? A Mariana sempre foi educada assim, Mariana, a menina chegou primeiro do que você. Ah, mas não, mas você é melhor do que ela, por quê? Mas se ela chegou primeiro, você queria ir primeiro, você tinha que chegar primeiro. Então, da próxima vez, você vem mais cedo para você ir primeiro, filha. E mesmo assim, corre o risco de estar alguém aqui e você ter que esperar mesmo. Com o Davi fica um pouquinho mais difícil, porque dependendo da situação e do que for, eu realmente vou lá e falo, olha, a minha criança tem prioridade, ela vai primeiro. Porque se eu não fizer isso, ela não vai ficar para ir, para acessar o brinquedo ou para acessar aquele local. Então, ela vai se mandar e eu tenho que ir atrás dela, tentar trazê-la de volta, e aí ela não quer, porque tem gente na frente, aquela coisa toda, aí é um transtorno. Então, assim, nós famílias sofremos sim com isso, né? Eu estou aqui, todo dia eu falo, eu fico sempre do lado das crianças, tá? Sou super contra fazer qualquer coisa contra elas, mas elas trazem realmente, assim, um desgaste físico e emocional extremo, tá? Principalmente para quem fica muito com a criança. E a outra pessoa que fica menos, se estressa muito também, porque aí vai se estressar com quem fica com a criança, porque quem fica com a criança precisa ter todo o cuidado com aquela criança, né? Porque essa criança, ela precisa, necessita que a pessoa que esteja com ela seja uma pessoa calma, tranquila, que mantenha o tom, mesmo ela gritando, né? Ela tá gritando, você tem que manter o seu tom. Então, como é que você faz isso com outra pessoa te olhando feio, te cobrando, te acusando, né? Te apontando o dedo, que você tá errado, que você faz isso, que você não faz aquilo. Não dá. Então, assim, a gente que fica com a criança, a que fica muito com a criança, precisa ser respeitada, precisa que as pessoas pensem no que vai falar, do jeito que vai falar, porque, gente, ninguém sabe como que foi com a criança. Então, assim, a pessoa fala, ah, mas toda criança dá trabalho, e o meu que fica não sei quantas horas fazendo isso, fazendo aquilo, mas só que a criança de vocês, elas têm o potencial, a possibilidade de entender o que vocês falam. Se vocês forem mais enérgico, não rígido, não, como que eu vou falar, agressivos com a criança. Não, mas quem manda na casa, gente, é o adulto. O adulto vai falar e vai ser daquele jeito. E aí você tem que elaborar alguma coisa, pensamento, tá? Você tem que pensar como que você vai dobrar o seu pequeno anjo super inteligente que assiste um monte de coisa, que pega um monte de coisa, que aprende um monte de coisa rápido e usa com você, né? A gente vê muito criança fazendo o que quer mesmo com os pais, o que quer. Quem manda é a criança, vai comprar o que a criança quer. Não que a criança não tenha direito de escolha, ela tem, mas você precisa trabalhar com essa criança, dando para ela um direito de escolha que você determinou os itens que ela precisa escolher, ou o local que vocês vão, não é a criança que manda, ah, não, eu só vou se for para tal lugar. Não, meu amor, você vai porque você não pode ficar sozinho e eu sou responsável legal por você, sou sua mãe e você precisa ir comigo. Lindeza. Agora vamos, você quer essa roupa ou essa? Eu sugiro essa daqui porque tá calor e essa é mais fresquinha, tá? Mas você que decide. Pronto. Criança tem um tempinho ali, olha, tá pronto? Ah, não tá pronto? Tá bom, não tem problema, você vai assim mesmo. Também que falar, ai, mas vai levar tudo bagunçado? Leva, ué. Leva a criança bagunçada mesmo. Ai, mas todo mundo vai ficar falando, o povo fala de tudo, tá? Fala que a mãe anda arrumada demais e o filho não. Fala que o filho anda arrumado demais e a mãe um trapo. Fala que, ai, só Jesus na causa, né? Então as pessoas falam muito. E eu queria dizer aqui pra vocês que o fato de eu falar bastante aqui bem das crianças, pra gente ter paciência, pra gente ter amor, pra gente tratar assim, assado, não fazer isso, não fazer aquilo, não quer dizer que eu romantize, que eu, nossa senhora, nossa, a criança autista não é criança, mas o autismo em si nossa, foi tudo que eu pedi a Deus, assim, é desafiante. É um negócio que você tem que pegar como desafio, não como um problema. Tem gente que fala assim, ai, nossa, é, Deus dá a carga, que a pessoa consegue carregar, não sei o que, coisa assim. Um dia desse, uma pessoa falou isso pra mim, né? Aqui na academia. Aí eu expliquei pra ela que quando as pessoas falam isso pra gente, que Deus dá cada um sua cruz, ou que Deus dá a cruz de acordo com que a pessoa, que não sei, essas coisas assim, que tem pessoas, eu já não penso dessa forma, tá, gente? Eu já amadureci bem a minha mente, já penso bem mais pra frente, mas tem gente que ainda acha, interpreta o que você fala como chamando a criança, de fato, a criancinha ali, o serzinho dela, de peso,
de cruz, de fardo, né? De karma. Então não é legal falar coisas assim, ah, nossa, mas Deus dá o fardo de acordo com quem consegue carregar. Ai, Deus não sei. Então, assim, a gente não gosta, né? Já não ligo muito, mas ainda me soa estranho uma pessoa falar assim. Mas eu entendo que a pessoa está falando da situação, né? Que a criança veio com essa situação para essa família, porque essa família consegue dar conta e outras famílias não conseguiria. Mas é sério, gente, consegue sim, tá? Consegue, todo mundo fica mal, todo mundo chora, todo mundo se preocupa, todo mundo se irrita com o que o povo fala. Quando chega em casa que a criança já bagunçou tudo, já mijou tudo, e já você deu banho, trocou a criança mijou tudo de novo. E olha, é um estresse total, porque isso eu tenho sempre como desafio. Quando eu olho para ele, que ele acabou de fazer alguma coisa, que eu tinha acabado de dar um jeito e estava no meu ponto de vista perfeito, e ele foi lá e paf, desmantelou tudo, eu vou ter que fazer tudo de novo, mesmo com pressa, mesmo correndo, mesmo naquela agonia, eu falo, calma, tá tudo bem. Um desafio por vez. Vamos lá, né? E a gente vai lá e faz uma coisa por vez. Às vezes eu chego atrasada, as meninas nem me perguntam mais. Elas são tão maravilhosas que antes era, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, gente, não aconteceu nada, tá? Nada. Porque nada acontece. A gente chega atrasado porque a gente quer. Principalmente a gente com criança autista. A gente fica lá. Olha, coisinha, tu vai ficar aí até que horas fazendo isso? Não, meu amor, pode ficar. Não, o pessoal espera, imagina. Não, não é, tá? É muita luta. A gente é uma luta para arrumar a criança, é uma luta para dar um banho, é uma luta para tirar do banho, é uma luta para secar, é uma luta para passar creme, é uma luta. Então, tudo é muito grande, tudo muito cansativo e eu tenho isso como desafio. Desafio. Aí o que a pessoa fala assim para mim, ah, mas Deus dá, né, tal coisa de acordo com a pessoa. Eu já pego assim, que não o Davi em si, mas esses desafios que vieram com o Davi, veio sim para uma pessoa que gosta de desafio. Porque eu sou uma pessoa movida à paixão. Então, eu começo uma coisa, aí se eu me desmotivo daquilo, eu já não quero mais aquilo, eu já quero mudar para outra coisa. Então, eu sou muito de mudar de coisas. E o Davi, ele não deixa que eu entre na monotonia. É uma coisa nova todo dia. Às vezes, várias coisas novas todo dia. Então, assim, eu estou sempre apaixonada. É um livro que eu compro, que eu quero ler todo, depois ler de frente para trás e vou vendo os que me interessam mais. É um monte de canal que eu olho, é um monte de coisa, é um monte de gente que eu paro para conversar. Eu não aguento ver uma mãe com a criança que eu já vou lá, já quero saber como que faz, como que a criança é assim, que é assado, como que ficou sabendo. Eu estou ainda apaixonada pela causa, pelas crianças autistas, né? O amor que eu vejo os pais tratando aquelas crianças, isso me encanta muito. Então, assim, eu sou essa pessoa que vive de paixões. Nossa, pegou um livro maravilhoso, eu quero ler todos os livros daquele autor até eu me dar de conta com um que eu detestei. Eu falo, ai, já deu. Aí aquele autor ali já foi, eu posso até reler algum livro dele de novo, mas os da frente, só se alguém falar muito bem. Falar, olha, lê esse é maravilhoso, eu li, é incrível. Porque eu sou muito de paixão, mas eu sou muito de largar logo também, tá? Então, assim, eu sou assim muito com tudo, tá, gente? Com lugares, né? Às vezes com amizade também. Se eu vejo que a amizade tá ali muito, eu deixo a pessoa livre, sabe? Eu abro mão mesmo, assim, eu falo, ó, tá tudo bem, precisando de mim, eu tô aqui e tal, tá? Quiser marcar alguma coisa, a gente marca, mas eu acabo deixando a pessoa no lugar dela, no cantinho dela. E quando eu tô muito assim, muito, dá muita impressão de que eu tô muito em cima da pessoa, de que eu tô causando, de que eu sou inconveniente, e isso eu comecei a ponderar e eu tô mais contida. Mas o Davi tem culpa nisso, porque ele não me deixa pensar em mais nada. Não leio mais livros, gente. Não tem tempo, sabe? Assim, tem os livros maravilhosos que eu gosto, de várias coisas, até romance eu gosto muito, né? Mas eu não consigo mais ler os livros porque o Davi, ele não deixa, não é que ele não deixa, olha, você não vai ler o livro. Não, mas ele tem sempre algo mais interessante do que qualquer livro. Aí eu prefiro ficar na vivência dele. E quando sobrar tempo, eu vejo alguma coisa que alguém escreveu, né? É sempre bom a leitura, porque você acaba se apossando da inteligência de várias pessoas inteligentíssimas, né? Assim como você conversa com um monte de gente abestalhado por aí, que só fala o que quer e só fala coisas que
sem noção, você acaba ficando com aquela energia, aquela coisa, ai, nossa, fulano falou isso, nossa, não sei o quê. Então, se você fica muito tempo assim com pessoas, só pessoas assim pra baixo, tá? Aquelas pessoas meio estranhas, você acaba ficando assim também. Não sei se só eu que fico assim, que eu pego a energia das pessoas, né? Então, eu prefiro ler um livro de uma pessoa muito legal, muito inteligente, que vai me enriquecer, do que ficar conversando ali 5 minutos com uma pessoa idiota, sabe? Aquelas pessoas assim, trouxa, né? Que só fala besteira, que se sente o Deus na terra, que nariz empinado, que eu não sei o que lá. Eu não gosto muito de conversar com, de ficar trocando ideia com gente assim, não. Eu logo me saio e pronto. E eu estou nessa. Falou mal das pessoas autistas, eu já me prontifico a defender. E se a pessoa continuar ali no sei o que, sei o que, sei o que, você tem criança autista? Não, então você não tem como falar isso. Você não tem lugar de fala. Ah, mas chega a todo lugar, não sei o que. Não, não tem lugar de fala. Não é autista, não tem autista em casa. Eu que não sou autista, tenho autista que eu não tenho lugar de fala, porque eu não sei o que ele sente. Eu não sei por que ele tem aquele comportamento, muitos comportamentos do Davi. Eu fico observando bastante dias para poder saber o que é. Porque ele tem muita dificuldade no social, então tudo dele é muito sutil. Ou é tudo muito sutil e rápido. Tipo, ele aponta um negócio assim, já tira o dedo, já sai. Você nem sabe se a criança quer a mesma coisa ou não, porque ele não fica lá querendo, né? Então, assim, Davi, tal coisa, tal coisa. Ele aponta o dedinho e sai rapidinho. Ele não fica lá, ele não tem aquele apontar fixo, esse ainda. Então ele aponta rapidinho e sai. Então, Davi, você tem que ser ligeira com ele. Então, o seu cérebro com o Davi Luca não envelhece. Você vai estar lá maravilhosa. Então, quem tem contato com o Davi tem que ficar sempre esperto. Tem que ficar esperto com ele para ele não se desregular e não dar uma cabeçada em você. Tem que ficar esperto para ele não fugir e você perder ele e não achar talvez nunca mais. Tem que ficar esperto com um monte de coisa, porque o menino é o giraia dentro das calças. Ele é simplesmente incrível. E eu fico com ele aqui e o meu dia passa assim que eu não tenho tempo mais para tristeza. Gente, isso é de verdade, tá? É de verdade mesmo. Quando você se dedica a outra pessoa e você vê que aquela outra pessoa, ela não te cobra nada, ela não te pede nada, sabe? Tudo que você faz pelaquela pessoa, aquela pessoa simplesmente aceita e tá tudo bem, e vem e te dá um beijinho. Aí vem, você quer que faça alguma coisa, aquela pessoa ainda não sabe, mas faz do jeito dela, só pra falar pra você, olha, eu tô aqui também, sabe? O Davi, ele vai lá no meu quarto e ele fica debruçadinho assim na cama, me observando dormir. Mas quando eu abro o olho, ele tá assim. Aí eu, bom dia, meu amor. Aí já, bom, o dia já começa assim maravilhoso. Então, antigamente, eu passava por bastante situação assim chata, sabe? Eu era bem chatinha também, me incomodava com bobagens, igual, né? Outras pessoas aí se incomodam. Eu não tô querendo ser a melhor, a mais maravilhosa de nada. Eu tô querendo dizer que se você dedica a sua vida de coração mesmo para alguém que não vai te dar nada em troca, você sozinha se recompensa, você sozinha fica maravilhosa, assim, sabe? Eu sorrio, eu brinco, eu saio, converso com as pessoas, não fico julgando ninguém, gente. Pensa numa coisa que eu aprendi, foi não julgar as pessoas. Eu julgava, tá? Julgava bastante. Julgava por causa disso, por causa de cada aquilo. Nossa, como consegue ver tal coisa? Nossa, como que usa aquilo? Como que faz aquilo? Como que faz isso com a criança? Como que não faz isso com a criança? Como que faz aquilo com o marido? Como que não faz? Nossa, tá fazendo aquilo ali. Nossa, por que não foi pra tal lugar? Então, isso acontece demais ainda. E como eu não faço mais, eu só sinto, eu só recebo. E aí, o que é que eu faço? Finge que não foi comigo. Enquanto a pessoa não chegar pra mim e falar, Alexandra, você fez isso, isso e isso. Não adianta você dar indireta, piadinha, indiretinha em rede social. Não adianta. Você tem que chegar pra mim e falar que aí a gente vai conversar. Ao contrário, não foi comigo que você falou. E isso é libertador, né? Não fica mais aqui, nossa, ali, ó, estão rindo ali, estão falando de mim. Gente, às vezes a pessoa nem tá rindo de você, mas você fica assim com um negócio tão tenso que você acha que tá. E com a criança autista você não tem tempo para pensar sobre essas coisas, tá? Então, eu acredito mesmo, assim, que as crianças autistas, ela tem mesmo, né, uma coisa maior, uma coisa grande, assim, que vem com elas para direcionar outras pessoas pro lado do bem, né? Pra você ser melhor, pra você ser uma pessoa melhor. E eu tô adorando isso de ser uma pessoa melhor, mas você vê, né, que eu ainda tenho assim, né, um negocinho de, nossa, mas calma, tá? Que o caminho é longo, eu vou melhorar bastante ainda, pretendo ser uma pessoa bem melhor, tá? É,
estou pensando bastante nas minhas escolhas, estou pensando mais no planeta, estou pensando mais nas outras pessoas, estou tentando fazer assim, o que dá pra eu fazer. Eu não programo muito, tá? Eu sou muito impulsiva, eu vou fazendo as coisas assim, eu não fico, nossa, eu vou fazer tal coisa pra isso, pra isso. Não, eu sou bem impulsiva, eu sou muito enérgica, sou. Dizem que eu tenho TDAH, talvez, né? Quem sabe, gente? Só uma neuroavaliação aí pra falar com mais assertividade, né? Mas estamos aí pra isso, evoluir, né? Vamos evoluir e ninguém evolui sem desafios, né? Eu nunca vi até hoje uma pessoa evoluir sem desafios, né? Então a gente enfrenta eles e é muito melhor você enfrentar sorrindo, olhando para sua criança e brincando com ela com as coisinhas que ela faz, né? Se bem que hoje o Davi Lucas, só Jesus Cristo na causa que ele tá demais. Davi tá coisa, Davi tá coisa, briguento, bravo. Aí você fala, isso é ruim ali. Não é tão péssimo, é porque eu tô com ele o dia inteiro, então acaba cansando mesmo. A gente fica meio, né, assim, sem saber nem quem é você. Então, eu acabei dando ele lá. Mariana, fica com o Davi aqui, pelo amor de Deus. Porque ele fica muito em cima. Então, ele fica gritando muito. Ele puxa muito o seu cabelo. Ele, se você põe ele no chão, ele fica te dando cabeçadinha aqui no seu quadril, cabeçadinha no seu bumbum, né? Ele fica entrando entre você. Por exemplo, você tá no fogão, ele fica entrando entre você e o fogão pra tirar você de lá, pra levar você pra onde ele precisa que você vá, pra onde ele quer que você vá. Então, é tudo muito assim. Tipo, você tem que ficar o tempo todo se equilibrando para ele não te puxar e que você caia por cima dele ou derramar alguma coisa, porque ele puxa forte e ele mergulha assim entre eu e o fogão, entre eu e a pia, entre eu e qualquer coisa da vida. Ele acha que eu e ele somos a mesma pessoa e tá tudo bem. E ele tá melhorando, tá crescendo, tá passando por esse processo e é assim mesmo que acontece. Gente, por enquanto, é só a fofoquinha de hoje, o babado de hoje é isso, tá? Tenham paciência com seus pequenos. Tentem tirar deles também o máximo possível de telas que vocês conseguirem. Criança típica também entra nesse balaio de gato aí das telas, tá, gente? Porque eles também perdem bastante oportunidade de aprendizado e eles pegam bastante coisinhas emergenciais que daqui a pouco eles também não vão ter paciência, daqui a pouco eles também não vão ter, que já não estão tendo, né? Na verdade. Mas que fala, nossa, mas você fala que eu sou feio autista, o meu não é, e é assim também. As telas estão deixando acontecer isso com as crianças. Então, as crianças, elas não estão mais tendo tempo para esperar. Elas não montam mais um quebra-cabeça, elas não querem mais pintar nada, elas não querem mais fazer nada, gente. Então, assim, fica muito difícil, né? É complicado, porque com as crianças autistas, elas desenvolvem outras habilidades com hiperfoco que depois vai solucionar lá a vida delas. Mas e as típicas? A sociedade cobra mesmo, tá? Vamos tirando aí um pouco, tentar filtrar, né? Colocar, determinar ali um horário. Se a criança for muito pequenininha, evitar dar, né? A gente fala, não, mas ele só vê os desenhos deles. Aí começa com os desenhos mesmo, gente. Fica ali o dia inteiro querendo ver aqueles desenhos, velho, que esse pessoal ganha uma nota com esses desenhos e a gente só perdendo nosso filho para esses desenhos. É a criança que perde as horinhas de vida deles, de aprender um monte de coisa para eles próprios, fica lá, né? Dando horas da vida dele para uma tela. Isso que se remete muito à historinha lá da caverna, né? Não sei se vocês sabem, mas tem uma historinha da caverna que ficou um grupo de pessoas dentro de uma caverna durante muito tempo e eles ficavam virados para uma parede. E quando o sol batia pela entrada da caverna, refletia o que passava lá fora, refletia na parede. Então eles ficavam lá olhando e o medo era tanto que eles não saíam lá pra fora pra ver o que que era. Ficavam olhando só ali na parede. Então eles ficavam olhando na parede pra ver. Aí, noite e dia, eles lá olhando pra parede. E não iam lá fora, né? E se fossem lá fora, são capazes de ficarem cegos, porque eles estavam tanto na escuridão, tanto olhando só ali pra aquela parede. E agora a gente tá assim, praticamente. É tudo na frente da tela. A tela cada vez menor. A gente nem expande mais o olhar, que fica assim, ó, naquele negócio assim, ó. Gente tropeça, cai dentro de buraco, cai dentro de rio, cai dentro de piscina, é atropelado, é morto, perde as crianças, perde o cachorro, perde as compras, esquece as coisas nos lugares, porque a gente tá olhando para uma parede, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E eu tô tirando esse do Davi, tô aproveitando para dar uma limpada no meu HD aqui também, que já tá sobrecarregado. Então por hoje é só. Obrigada a todos pela presença, né? Pelas presenças de vocês. Pessoal do TikTok também, do YouTube, muito obrigada.
E a gente volta amanhã com mais um bate-papo. Eu espero que amanhã eu tenha coisinhas melhorzinhas do Davi pra contar, né, tadinha? Falei mal do bichinho hoje, um judiação, gente. Mas não, viu? É só pra vocês saberem como que tá funcionando as coisas aqui com essa retirada do celular. Então, a todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Cuidem de vocês e dos seus pequenos. Até mais.